Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana da disciplina Embalagens. Nessa semana nós vamos complementar alguns assuntos que nós começamos na semana passada e nessa semana nós vamos dando um foco maior em relação a vantagens e desvantagens dos diversos tipos de embalagens de alimentos e ainda vamos comentar alguma coisa sobre rotulagem geral e rotulagem nutricional. Lembrando que o tema rotulagem e rotulagem nutricional, a gente vai dar um enfoque maior nas aulas presenciais, tendo em vista a abrangência gigante dessa área e a importância também dessa área para o curso técnico em alimentos. Então, voltando ao tema específico de embalagens, a gente comentou na semana passada que para definir qual é o meu produto, em segundo lugar eu vou definir qual é o shelf life desse produto, qual é a vida de prateleira desse produto, em função dessas características físico-químicas e até sensoriais, eu vou definir qual é o tipo de embalagem e ainda eu vou precisar levar em consideração também qual é a linha de produção que eu já tenho instalada na minha indústria. Então não adianta eu querer que o novo produto X que eu esteja desenvolvendo seja envasado num equipamento de embalagem cartonada, por exemplo, se eu não tenho esse equipamento, ou se eu não tenho aporte financeiro suficiente para fazer essa aquisição desse equipamento no primeiro momento. Então, é muito comum nas indústrias de alimentos aproveitar, inclusive, antes até de fazer o desenvolvimento do produto, levar em consideração o que se tem de linha de produção. Até porque um dos fatores primordiais para o desenvolvimento de produto, além da qualidade, além da demanda do consumidor, é o custo de produção desse alimento. Então lá as diversas categorias, as diversas classificações de material de embalagem, lembrando os materiais básicos, eu tenho as embalagens metálicas, nisso aí está incluído as folhas de Flandres, o alumínio, o aço. Uma outra característica são as embalagens celulósicas. Então eu tenho os papéis de diversas gramaturas, diversas camadas. Tenho ainda as embalagens plásticas, que hoje é a que abrange a maior variedade de produtos. E tenho ainda a embalagem de vidro. O vidro, existe até um ditado famoso na indústria de alimentos, que diz que o vidro é vidro e sempre será vidro. Isso se fala em função da sua pouca interação com o alimento. Então, uma das características principais, ou das vantagens principais do vidro, é o fato dele ser inerte. Ele vai trocar materiais, monômeros especificamente, muito pouco com o alimento, ou quase nenhum. Uma outra vantagem do vidro é o fato dele ser transparente. Então, lá na gôndola do supermercado, eu consigo visualizar o produto. É claro que, dependendo do produto, eu não posso colocar com embalagem de vidro em função das reações oxidativas ou a rancidez, por exemplo. Eu não posso utilizar uma embalagem de vidro para um envase de leite em pó, por exemplo. Não posso utilizar uma embalagem de vidro para um produto gorduroso, um creme, por exemplo. Porque a luz que vai penetrar nessa embalagem vai causar uma alteração bem comum, que é a rancidez. A outra vantagem do vidro, nós já falamos do fato de ele ser inerte, de ser atóxico, é que ele resiste bem a temperaturas em torno de 100 graus. O que não acontece na embalagem plástica, na embalagem de papel. Então, quando eu tenho um tratamento térmico, um envase de um produto a quente, com foco em inocuidade microbiológica, eu posso optar pelo vidro. O requeijão, por exemplo, apenas como exemplo, eu tenho um envase em torno de 85 a 90 graus. Então, para que eu faça esse envase numa embalagem plástica, eu preciso que essa embalagem plástica, essa embalagem de polietileno, geralmente utilizada, tenha uma resistência muito grande à temperatura. O que no vidro é inerente ao produto. O vidro já possui essa resistência. Uma outra característica do vidro é o fato dele ser retornável, reutilizável e reciclável. E a gente vai comentar mais sobre o aspecto de sustentabilidade nas próximas semanas. O vidro, pensando em sustentabilidade, ele é uma embalagem fantástica. Então a reciclagem do vidro, eu consigo uma eficiência 100%. O que eu quero dizer com isso? 1 kg de vidro moído, eu consigo 1 kg de vidro reciclado. Então eu não tenho perdas no processo de reciclagem da matéria-prima vidro.
Agora, em função de desvantagens, o vidro também eu tenho que levar em conta algumas desvantagens desse tipo de embalagem. Uma delas é o custo. O vidro realmente hoje ele tem um custo maior do que as embalagens plásticas, ele tem um peso alto, então uma carga de um determinado produto envasada em embalagem de polietileno, embalagem plástica, comparada com a embalagem do mesmo produto, com a carga do mesmo produto em embalagem de vidro, o peso dessa carga em si vão ser diferentes. A embalagem de vidro vai pesar muito mais e isso vai imputar num custo maior de logística. Então eu tenho que pensar no custo logístico, o custo de frete, de transporte desse material, da industrialização até o ponto de venda. E um pouco mais a fundo, até na verdade a mesa do consumidor. Então o vidro, apesar de todas as vantagens, ele tem também algumas desvantagens. Uma outra desvantagem grande do vidro é a sua fragilidade. O que eu quero dizer com fragilidade? Uma das maiores produtoras de vidro no mercado nacional, né, é a Marinex e a Nadir Figueiredo. Na indústria, a gente compra muito potes da Nadir Figueiredo, e a Nadir Figueiredo possui uma política de negociação e tem um fato específico de não aceitar devoluções danificadas de embalagens que foram danificadas no transporte. Então a carga ela é entregue virtualmente ao comprador na plataforma da empresa, da Nadir Figueiredo, e esse transporte da Nadir Figueiredo até a indústria, ela não se responsabiliza por perdas. E a embalagem de vidro, lembrando da fragilidade, é muito comum a gente receber uma carga de vidro, de potes, chega na hora de descarregar esse vidro e eu encontrar alguns potes quebrados. Então essa é uma grande desvantagem para a utilização do vidro. A indústria de requeijão especificamente, ela foi alterada de vidro, né, era muito comum a utilização de potes de vidro. A maior parte da embalagem dos envases de requeijões no Brasil era feita em embalagem de vidro, em copo de vidro, até porque tem um chamariz que depois eu posso utilizar na minha cozinha. A dona de casa gosta de utilizar o copo de vidro, só que em função desse problema de não ser ressarcido pelas embalagens danificadas no transporte, a maioria das indústrias de laticínios resolveram passar para o invase em embalagens plásticas, em embalagens poliméricas. É claro que não é simplesmente um polietileno comum. Eu tenho um polietileno de alta densidade com uma resistência a alta temperatura, mas não deixa de ser um plástico. Então lá na embalagem plástica, né, já que nós começamos a falar da embalagem plástica, nós temos algumas vantagens. Como o vidro tem a desvantagem de ser o peso alto, a embalagem plástica tem a vantagem de ter um peso leve. Então voltando ao exemplo, lembrando lá dos transportes de leite, que era feito em garrafa de vidro em 1970, 1960. Quando chegou a embalagem plástica no mercado de leites pasteurizados, a carga que eu mandava no caminhão para fazer a entrega do leite na madrugada, eu consegui aumentar o peso, aumentar o volume de produto leite em cada rota, em cada caminhão, exatamente por ter reduzido o peso do material de embalagem. Então o vidro, que era a garrafa de vidro, foi substituída pelo saquinho plástico. Uma outra vantagem famosa da embalagem plástica, eu consigo tanto barreira à luz, para evitar a oxidação, quanto barreira a gases, para evitar alteração de sabores. E o fato de ter uma barreira na embalagem plástica, não necessariamente hoje precisa que essa barreira contra a luz seja de cor negra. Aquelas embalagens de fundo preto, as garrafas que a gente tem hoje de fundo preto, o consumidor ele acha que é uma embalagem reciclada. Então existe uma certa repulsão a essa embalagem com a barreira de fundo escuro. É uma aparência de saco de lixo. Uma outra opção, uma outra vantagem da embalagem plástica é que eu consigo uma combinação, inúmeras combinações, baseado no tipo de embalagem que eu quero. Então eu quero uma embalagem, eu consigo fazer uma embalagem de 3 camadas, e nessas camadas eu posso ter polietileno linear de baixa densidade, posso ter um polietileno na segunda camada e posso ter um polietileno também linear de baixa densidade na última camada.
Então essas combinações facilitaram com que eu desenvolvesse diversos tipos de material de embalagem plástica, de embalagem polimérica. Uma outra característica na indústria de plástico, que a indústria de plástico vem conseguindo, é a resistência ao plástico. Resistência do plástico em relação a atritos, a rasgos, a delaminações. E uma outra coisa é o custo baixo. Porém, existe uma grande desvantagem na embalagem plástica que está relacionado à reciclabilidade. A gente pensa, mas plástico é reciclável. Bom, dependendo de qual a composição da minha embalagem multicamada, eu vou ter uma dificuldade, uma certa dificuldade em disponibilizar esse material para ser reciclado. Então existem alguns produtos, por exemplo, algumas camadas, o EVOH. É muito raro conseguir alguém que faça a reciclabilidade desse material. Então essa é uma das desvantagens. E a maior desvantagem, em relação a aí, a gente tem um exemplo claríssimo, que é a caixinha de leite longa-vida, a caixinha de leite UHT, com relação, quando eu comparo a caixinha de leite UHT com um saquinho de leite UHT, que hoje já existe a tecnologia, né, desde 1996, né, 20 anos atrás, chegou essa tecnologia no Brasil, e ela hoje ainda não está equiparada em quantidade em relação à caixinha, né, mas é uma tecnologia opcional. Então, enquanto a caixinha custa quase o preço do leite, da matéria-prima que eu adiciono na caixinha, o saquinho plástico ele tem um custo menor. Só que a dona de casa prefere a caixinha, porque a caixinha para em pé e o saquinho plástico não para em pé. Por mais que existem alguns outros sachês para leite em pó, por exemplo, mas aí o sachê eu consigo uma disposição, um formato que eu consigo que ele pare em pé. Então lá nas embalagens plásticas nós já comentamos os tipos, né? O polietileno de alta densidade, baixa densidade, polipropileno, poliestireno. Então existe uma série de opções de embalagem polimérica. Lá na embalagem de papel, que também é muito comum na indústria de alimentos, existe um grande problema que é a molhabilidade. Então a principal desvantagem da embalagem de papel é o fato dela não ser resistente à molhabilidade. Porém, ela tem uma série de outras vantagens, como barreira à luz, ela dá um formato à embalagem, ela tem uma certa resistência, tem baixo peso e baixo custo. Já nas embalagens metálicas, que também é muito comum, eu consigo fazer uma série de alterações de vernizes do interior. Então, quando eu falo de embalagem metálica, eu estou falando de embalagem de alumínio, estou falando de embalagem de folha de Flandres. A folha de Flandres, eu preciso de um verniz, né? O alumínio eu também preciso de um verniz, independente do produto. Mas essas combinações, a espessura da camada de verniz, o tipo de verniz que eu utilizo, cada vez mais tem sido estudado pela indústria, tanto para reduzir custo quanto para aumentar a qualidade no processo. Nas embalagens metálicas, a grande vantagem da embalagem é a sua resistência ao amassamento. Essa embalagem ela pode cair no chão e eu não vou ter um dano maior. Uma outra vantagem é a inviolabilidade, né? Quando eu chego numa embalagem de uma garrafa, por exemplo, eu consigo no supermercado, na gôndola do supermercado, violar a embalagem e colocar a selagem. Na lata, na embalagem metálica, isso é mais complicado, eu não consigo. Então a inviolabilidade ela é mais garantida do que nos outros tipos de embalagem, na embalagem de vidro, na embalagem de garrafa plástica, por exemplo. O caso da reciclagem da embalagem metálica, ela também é bem fácil, né? Dá destaque nesse caso para as latas de alumínio. O Brasil é um dos campeões na reciclagem de alumínio. Em torno de 70% a 80% do alumínio ele é reciclado, do pós-uso. Uma outra característica vantajosa da embalagem metálica é a sua alta resistência ao tratamento térmico. Então, por que até hoje a gente não conseguiu uma sardinha, que é um produto esterilizado, numa embalagem plástica? É porque aquela lata ela resiste a choque térmico, a alto tratamento térmico, que é o ideal, que é a embalagem ideal para ser utilizada em autoclaves. Então a sardinha ela vai receber um tratamento térmico acima de 120 graus por 15 minutos, e nada melhor do que uma embalagem metálica para receber esse tratamento térmico, nessa linha de produção de pescados. A desvantagem da embalagem metálica, uma das principais,
ela a corrosão. Então, dependendo de quanto tempo passa essa embalagem, ela vai se corroendo. E uma outra desvantagem está relacionado ao processo de abertura da embalagem de lata. Então, por mais que eu seja cauteloso ao utilizar um abridor de lata, numa lata qualquer, seja de massa de tomate, seja de sardinha, aquele produto que sobrar, recomenda-se que não seja deixado na própria embalagem. Porque com o abridor de lata eu posso danificar o verniz e com isso eu vou ter alteração do produto. O verniz, né, vai deixar de fazer uma proteção 100% e com isso eu posso ter uma alteração do produto. Então essa é uma desvantagem, mas quando eu coloco na balança as vantagens e as desvantagens, a embalagem metálica ainda é uma embalagem bem viável economicamente. Uma característica interessante da embalagem metálica é que o Brasil, há alguns anos, ele tem exportado bastante produtos de valor agregado. Um exemplo disso é o leite condensado, que a gente exporta para o Oriente Médio, a Argélia, os países do norte da África. E uma das características principais, que é, além de exportar o produto em si, o produto leite condensado, eu também estou exportando junto folha de Flandres. Então o Brasil é um dos grandes produtores. Nós temos hoje, por exemplo, a CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, que fica em Volta Redonda, que é uma das maiores produtoras de folha de Flandres do país, e eu consigo agregar valor tanto ao leite condensado quanto à folha de Flandres que eu estou exportando, uma venda quase que casada para esses países. Bom, então falando de embalagens, a gente tem que levar todas essas características para definir qual é a embalagem que eu vou colocar naquele produto que eu estou desenvolvendo. Bom, depois que eu escolhi qual é a embalagem, existe uma outra complexidade que está relacionada à rotulagem do produto. Quais são os dizeres que eu preciso colocar naquela rotulagem? Bom, os dizeres do produto hoje são definidos por legislações e os principais órgãos que definem as legislações são tanto o Ministério da Agricultura quanto o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só que existem alguns outros órgãos que que impõem algumas outras legislações. O Inmetro, por exemplo, é um deles. O Ministério da Justiça é outro. A Presidência da República é outro. Então, mas a grande maioria das legislações são do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde. O Ministério da Agricultura, quando eu falo de rotulagem geral, ele legisla através da Instrução Normativa 22 de 2005. Então, nessa legislação, que é definida para produtos de origem animal, ele fala exatamente o que eu tenho que fazer. Eu preciso colocar a data de fabricação, a data de validade, um lote, o nome da empresa, a classificação da indústria, se é usina, se é fábrica, se é entreposto. Me fala também alguns tamanhos de produtos, de expressões. A denominação de venda em relação à marca, ela não pode ter menos que 1/3 da marca, da maior marca no painel principal. Né? Define o que é painel principal e complementar a essa legislação, a essa Instrução Normativa 22, existe a legislação de rotulagem nutricional. Então, a que está em vigor hoje, eu tenho a Resolução 359 de 2003, a Resolução 360 de 2003, que fala da rotulagem nutricional. Bom, o que é a rotulagem nutricional? Basicamente, é a tabela nutricional do produto. Lá na tabela nutricional, eu tenho que definir primeiro qual é a porção que eu vou informar para o consumidor. Então, no caso de queijos, define-se que eu tenho que informar a informação nutricional baseada numa porção de 30 gramas. No caso de leites fluidos, bebidas lácteas, eu tenho que informar em função de um copo, que dá em torno de 200 ml. Depois que eu definir com base no produto, eu definir essa porção, eu vou fazer a minha tabela nutricional. Então, na tabela nutricional, eu tenho que apresentar tanto o valor energético, quanto o valor de carboidratos em gramas, o valor de proteínas em gramas, o valor de gorduras em gramas, o valor de gorduras saturadas e gordura trans, o valor de fibra alimentar e o valor de sódio. Esses itens, esses macronutrientes e micronutrientes, eles são obrigatórios para a maioria dos alimentos. Quer dizer, alguns alimentos definidos lá na Resolução 360 são dispensados desse tipo de informação nutricional, como o sal, o vinagre, a água mineral,
mas a grande maioria dos produtos eu preciso colocar essa tabela nutricional. Bom, e além da porção, da quantidade por porção desses valores, eu preciso informar também o consumidor que ele consumindo aquela determinada porção, qual é o valor diário que ele está suprindo em relação a uma caloria, a uma dieta de 2.000 quilocalorias, que é a dieta recomendada hoje pelo Ministério da Saúde. Então, lá no carboidrato, recomenda-se que eu consuma por dia 300 gramas de carboidrato. E aí eu vou fazer uma comparação da minha porção em relação a 300 gramas. E aí eu defino qual é o percentual de VD. A mesma coisa para a proteína. Recomenda-se que seja consumido por dia 75 gramas de proteína. E também para gordura. Recomenda-se que seja consumido 55 gramas de gordura. Bom, com base nesse consumo, eu sei qual é o percentual de VD para cada item. Então, para uma pessoa normal, recomenda-se que seja feita uma dieta de 2.000 quilocalorias por dia. Para os atletas, essa quantidade de valor energético é variável. Então, quanto mais energia o atleta vai gastar, mais ele tem que consumir. Então, aí já não é mais aqueles números estipulados pelo Ministério da Saúde de 300 gramas de carboidrato, 75 de proteína, 25 gramas de fibra, etc. São outros valores. Nessas formulações, uma que a gente tem bastante trabalho de informar e talvez seja que tenha menos precisão nos diversos rótulos da indústria de alimentos, é o teor de sódio. Então, o sódio, o que vai contribuir com o teor de sódio no alimento? Primeiro, o sal de cozinha, que é o nosso ingrediente mais comum, é o ingrediente mais barato e é a principal fonte de cálcio. Então, no requeijão cremoso, por exemplo, voltando no exemplo do requeijão cremoso, cerca de 80% do sódio do requeijão é oriundo do sal de cozinha. E os outros 20%? Bom, eu tenho alguns aditivos, alguns estabilizantes, alguns reguladores de acidez, que também são à base de sódio. Então, todos esses aditivos, eu tenho que saber qual é o percentual de sódio. O fornecedor desses ingredientes, desses aditivos, tem que informar a indústria oficialmente qual é o percentual de sódio, para que eu faça o cálculo e coloque no rótulo da embalagem. Bom, esses cálculos a gente vai ver com mais detalhe na aula presencial, mas a gente a princípio assusta que é muita matemática, mas não são todas regras de 3 simples, não tem nenhuma dificuldade, mas hoje é um item importantíssimo na indústria de alimentos. É um item que é uma área que tem demandado bastante trabalho. Não existem especialistas na área em toda a indústria, então, até porque a legislação ela vai sendo alterada. Recentemente a gente teve algumas portarias novas, então hoje, por exemplo, obrigatoriamente eu tenho que fazer um alerta para as pessoas que têm alergia a determinados produtos. Então o Ministério da Saúde, ele definiu 18 produtos, que são os mais críticos de causarem alergia nas pessoas. Então desses produtos tem o leite, o amendoim, a castanha do Pará, o mel, vários outros produtos, os crustáceos, por exemplo, que também é muito comum. E no produto que contiver esses ingredientes, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma observação, da mesma forma que eu tenho que fazer para o glúten, se tem glúten ou se não contém glúten, eu tenho que fazer também para esses ingredientes considerados alergênicos. Então, essa portaria foi publicada no ano passado, em junho do ano passado. Então, em junho desse ano, obrigatoriamente, a gente já teve que colocar no rótulo. E recentemente, há cerca de um mês, apareceu uma nova portaria falando da lactose. Então, as indústrias vão ter até 180 dias, quer dizer, até dezembro, até 31 de dezembro, eu vou ter que colocar no rótulo se tem ou se não tem lactose e qual é a quantidade de lactose. Bom, de onde que surgiu essa história de ter que colocar o percentual de lactose? Bom, o foco principal está relacionado com os leites hidrolisados. Os leites hidrolisados, que são os leites delactosados, ou baixo teor de lactose, ou zero lactose, eu tenho que fazer uma adição de uma enzima que chama lactase e quebrar essa lactose, que é uma molécula grande, em moléculas menores. Então eu tenho uma molécula de lactose, quando eu adiciono a lactase, ela quebra em glicose e galactose. Só que ela não quebra 100%. Então ainda sobra alguns fragmentos de lactose no produto. E mesmo sobrando alguns fragmentos, as indústrias, através das brechas da lei, da instrução, da portaria 54 de 2012,
ela permitia que mesmo se eu tivesse até 0,5% de lactose, eu poderia falar que o produto é zero lactose. Então, essa ideia de colocar percentual de lactose no produto final partiu dessa ineficiência dessa lei, né? Porque muitos intolerantes à lactose compravam uma embalagem que estava escrito zero lactose e, na verdade, ainda existia lactose lá dentro. Então, essa portaria é uma portaria benéfica, de um modo geral, mas ela agora está abrangendo não só os leites hidrolisados, como também todos os produtos lácteos. Então, na produção de queijos, por exemplo, eu vou ter que falar qual é o percentual de lactose que eu tenho no queijo. Lembrando que quanto mais fresco o queijo, mais lactose eu tenho. Os queijos maturados, por exemplo, um parmesão, que geralmente matura no mínimo a cada 6 meses, se eu pegar um queijo com 6 meses, com certeza eu não vou ter lactose. Então essa lactose foi toda degradada, geralmente degradada em ácido lático, que é a fermentação mais comum que acontece na cadeia láctea. Então eu não vou ter lactose, mas eu vou ter que colocar isso no rótulo. Bom, como eu disse, essas peculiaridades da legislação de rotulagem e rotulagem nutricional, nós vamos ver com um aprofundamento maior na nossa aula presencial. Então eu faço um apelo para que vocês não faltem à aula presencial, porque ela vai ser bem importante, porque é uma área que tem demandado bastante serviço atualmente na indústria de alimentos. Então, por hoje nós ficamos por aqui, até a próxima semana e bons estudos.